Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Borges falando. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre grandezas proporcionais, tá? Na verdade eu vou usar uma definição só para a gente matar um monte de questões que a gente vai apresentar ao longo da aula, tá? Eu sei que muitas vezes a gente acaba resolvendo isso de forma intuitiva, né? São proporcionais, faz regra de 3, mas é importante a gente também detalhar um pouquinho sobre a parte teórica desse conteúdo, principalmente pela quantidade de questões que caem no Enem sobre isso, tá? E muitas das vezes a gente vai relacionar grandezas diretamente, inversamente, e não sabe nem fazer essas relações. Vamos lá então. Aqui no início eu coloquei algumas estatísticas do Enem, ficou faltando 2020, mas eu já enviei essas estatísticas para vocês. Quem quiser dar uma parada aí no vídeo, dar uma olhada ano a ano, mas se vocês perceberem, grandezas proporcionais é o que mais cai, tá? E eu queria começar a aula de problemas intuitivos, como esse. Em uma indústria, eu tenho 100 máquinas construindo 2.000 robôs. No mesmo intervalo de tempo, 200 máquinas com a mesma capacidade fazem quantos robôs? E 300 máquinas? Coloquei uma tabelinha aqui para a gente expor essa situação, tá? Primeira coisa que a gente vai pensar nesse tipo de problema é: quando eu aumento o número de máquinas, a minha produtividade aumenta? Ou seja, eu consigo fazer mais robô? Por exemplo, se eu dobrar o número de máquinas, o que acontece com o número de robôs? Intuitivamente a gente acaba pensando que vai dobrar também, né? E de fato, é isso que acontece, tá? Quando a gente pensar nesse tipo de situação, a gente pode classificar as grandezas como diretamente proporcionais. Então, Thiago, por exemplo, se eu tenho 100 máquinas produzindo 2.000 robôs, 200 máquinas, o dobro, né, de máquinas, vai produzir 4.000 robôs? Exatamente. E eu reparei que da primeira para a terceira situação eu tripliquei o número de máquinas, então eu vou triplicar minha produção, né? Exato. Você vai conseguir fazer 6.000 robôs. Passar um outro problema aqui para a gente tentar resolver. Um carro tem a velocidade média de 30 km por hora e percorre uma trajetória de 60 minutos. Em quanto tempo esse carro percorre essa trajetória 60 km por hora e a 90 km por hora? Novamente eu vou colocar uma situação aqui. Essas duas grandezas, velocidade e tempo, são grandezas boas de trabalhar, né? Eu acho que é até o melhor exemplo que a gente pode trabalhar inicialmente de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento a minha velocidade, eu chego mais rápido. Ou seja, eu diminuo o tempo em proporções inversas. Como assim? Se a minha velocidade é de 30 eu chego em 60, se eu dobrar a velocidade, dobrei a velocidade, você divide o tempo por 2. Mesma coisa, da primeira para a terceira situação, eu tripliquei a velocidade. Então, para saber o tempo, basta que eu divida o tempo por 3. Triplica uma, divide a outra por 3. E essa situação vai continuar, tá? É claro que quando a gente fala nisso, a gente está resolvendo aqui tudo praticamente de cabeça, né? De forma bastante intuitiva. O que a gente quer fazer nessa aula é definir como eu relaciono grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aqui eu queria pedir para vocês repararem. Olha para a primeira questão. Nessas 3 situações, tá lá. Se eu dividir o número de máquinas pelo número de robôs, primeira situação 100 sobre 2.000, segunda 200, né, sobre 4.000, terceira 300 sobre 6.000. Isso vai dar uma constante, vai sempre dar o mesmo valor, nesse caso 1 sobre 20. Ou seja, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, diretamente, se eu dividir uma pela outra, eu mantenho uma proporção. Já lá embaixo, na segunda situação, queria que a gente reparasse o seguinte. Se eu multiplicar em todas as situações, né, a velocidade pelo tempo, 30 vezes 60, segunda situação, 60 vezes 30, terceira situação, 90 vezes 20, isso também vai dar uma constante. Nesse caso, 1.800. Essa constante a gente também vai chamar de constante de proporção e, nesse caso, de grandezas inversamente proporcionais. Então, para a gente resumir o negócio, diretamente, para você relacionar as grandezas, você divide uma pela outra e, inversamente, você multiplica uma pela outra. E esses resultados sempre vão dar o que a gente normalmente chama de K, que é a constante de proporção. Vamos dizer assim que a comunidade matemática gosta de chamar de K. Podia ser outra letra, mas a gente chama de K de constante, tá? Na tua cabeça deve estar até assim, pô, Thiago, mas por que velocidade vezes tempo vai dar uma constante? O que tem a ver inversamente proporcional com multiplicação? Na verdade, para a gente explicar isso bonitinho, o correto era a gente fazer assim, ó. Se eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, você pega uma e divide pelo inverso da outra. Tá vendo ali embaixo?
Mas como divisão de fração você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, no final das contas você acaba multiplicando as grandezas, tá? Então só para a gente fazer um resumo aqui, grandezas diretamente proporcionais divide uma pela outra, para não ficar um negócio muito solto. Se x e y são grandezas diretamente proporcionais, a relação entre as duas grandezas é x dividido por y dá a constante. E se for inversamente proporcional, multiplica. Para não ficar algo muito solto também, se x e y são grandezas... Ali eu botei diretamente uma lei inversa, tá? Se x e y são grandezas inversamente proporcionais, então x vezes y vai dar a constante de proporção. A minha preocupação com vocês é a seguinte. Já vi algumas questões, tem até na nossa lista de exercícios, algumas questões do Enem que relacionam mais de duas grandezas. Vou botar uma observação aqui para a gente saber trabalhar com isso também. Imagine que eu tenho uma grandeza x, que ela, ao mesmo tempo, ela é diretamente proporcional a y e inversamente proporcional a z. Como é que eu faço essa relação aí, essa logística de comparar x ao mesmo tempo com y e com z? Muito simples. Diretamente, divide. Inversamente, multiplica. Você vai fazer isso simultaneamente com a grandeza x. Se for diretamente, você vai dividir. E se for inversamente, você vai multiplicar. Olha como é que fica. X é diretamente proporcional a y. Tá vendo ali que ficou a divisão de x por y? E ao mesmo tempo eu multipliquei por z, haja vista que era inversamente proporcional a z. E no final das contas, isso vai ser uma constante de proporção, tá? O cara pode botar um k, ou dependendo da questão, ele pode falar até que é um número mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vê essas definições que elas vão ser muito importantes para a aula. Vamos pegar um problema aqui do Enem. Vamos lá. Enem 2012. A resistência mecânica S de uma viga de madeira, em formato de um paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme ele botou aí na figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. E o cara pediu aí, deu várias grandezas e pediu para a gente relacionar essas grandezas. A cabeça nessa hora fica meio perdida, né? Vamos fazer um resumo aqui rápido sobre isso. S é a grandeza que ele quer relacionar com as demais. Ao mesmo tempo que ela é diretamente proporcional a B e ao quadrado de D, ela é inversamente proporcional ao quadrado de x. Cara, acabou a questão. Diretamente divide, inversamente multiplica. Vai ficar assim. O que é diretamente eu coloquei embaixo, o que é inversamente eu coloquei em cima multiplicando. E fim de papo. Eu sei que você vai olhar para o gabarito e vai falar assim, pô, Thiago, tu tá me enrolando, não tem essa resposta não. É só a gente isolar o S. Todas as opções ele isolou o S, tudo bem? Se eu isolar o S, multiplicar cruzado e tudo mais, a gente vai ficar com a resposta dessa forma. S vai ser multiplicando ali cruzado a constante, vezes B, vezes D ao quadrado. Aquele x que está multiplicando o S passa dividindo, você divide por x ao quadrado dos dois lados, né? E vai ficar uma expressão dessa forma, que nos dá o gabarito A. Beleza? Então, se cair alguma questão assim, relacionando grandezas, você pode usar essa definição, diretamente divide, inversamente multiplica, e lembre-se que no final você vai dar a constante K. Se a expressão não estiver exatamente da forma que você escreveu, olha para as opções e faz as adaptações, tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Essa é a famosa regra de 3 composta, né? Aquele probleminha que deixa às vezes a galera com a cabeça atordoada. Às vezes envolve máquina, com a produção e trabalhando tantos dias, tantas horas por dia, enfim. Vamos tentar resolver esse problema aí. Vou pedir ali para vocês também fazerem uma troca, só para o enunciado ficar um pouquinho melhor, tá? Vamos supor que 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia, elas fazem 9.000 metros de tecido, com fazenda ali não tem nada a ver, em 15 dias. Troca fazenda por tecido. Quanto 15 máquinas necessitarão trabalhar por dia para fazerem 6.000 metros de tecido em 10 dias? Vamos ao gabarito. Eu acho legal para esse tipo de problema, só para ter uma organização, faz lá no rascunho rapidinho uma tabela. Expondo duas situações. Primeira máquina, eu tenho as grandezas de máquina, na verdade, hora, dia e tecido, nas duas situações, tá? O que a gente faz para resolver isso, pela definição que a gente tenha visto na aula, que a gente viu, né, há pouco no exercício anterior, na verdade,
é comparar, escolher uma grandeza qualquer. Os professores falam assim, escolhe a grandeza que tem o X. Mentira, você escolhe uma grandeza qualquer, e compara com as demais. Eu, por exemplo, eu gosto de escolher sempre quem está produzindo. Como nesse exemplo, quem produz aí é a máquina. Então eu escolheria a máquina para comparar com o resto das grandezas. Como assim, Thiago? Por exemplo, galera, quanto mais máquina eu tenho, tu já mata 2 em um só. Menos tempo eu produzo o tecido. Então, mais máquina, menos horas eu preciso. Então, máquina, por exemplo, é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, inversamente proporcional à hora e ao dia. Tá? E ao mesmo tempo, máquina, quanto mais máquina eu tenho, mais tecido eu vou produzir. Então, quanto mais máquina eu tenho, mais tecido eu produzo. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho para falar uma coisa muito importante nesse tipo de problema, tá? Ignorem os números, senão tua cabeça vai ficar bagunçada. Olha para o problema, monta a tabelinha e escolhe uma grandeza para comparar com as demais. E faz essa comparação isoladamente. Quanto mais máquina, mais ou menos hora. Esquece os números, menos horas. Quanto mais máquina, mais ou menos dias, menos dias. Quanto mais máquina, mais ou menos tecidos, mais tecidos. Dessa forma, tu já vai saber que máquina inversamente proporcional a hora e dia, botei um izinho ali para representar isso, e diretamente proporcional a tecido. Tá, Tiago, mas como é que eu faço agora? Agora você vai usar a definição. Inversamente multiplica, diretamente divide. Então, vai ficar assim. Eu vou montar uma equaçãozinha. Máquina eu multiplico por hora e dia, já que são grandezas inversamente proporcionais, e o tecido, como é diretamente, eu divido. E isso no final vai me dar uma constante de proporção. Aí na tua cabeça já está assim, tá, mas como é que eu vou achar o X? Aplica essa formulazinha que eu fiz para a primeira situação. Então na primeira situação tem 12 máquinas, 8 horas, 15 dias e 9.000 de tecido. Tá lá. Multipliquei 12 por 8, 15 e dividi por 9.000. E iguala o que a gente fez para a primeira situação, substituindo na segunda situação. Você já vai ficar um negócio assim. Vai pegar a mesma fórmula, agora você vai substituir máquina por 15, hora por X, dia por 10 e tecido por 6.000. E você tem uma proporção. Simplifica o que for necessário, no final você vai achar 6,4 horas. Acho legal se vocês puderem pegar um papel aí e tentar resolver isso depois sozinho, tá? Só toma cuidado com uma coisa, por favor, na prova do Enem, tá? 6,4 horas, né? Ficou faltando essa ali também. Não representa 6 horas e 40 minutos não, tá? Toma cuidado. São 6 horas e 40%, ou seja, 4 décimos, né? Ou 40 centésimos de hora. 4 décimos de uma hora, ou 40% de uma hora, dão 24 minutos. Eu sempre penso assim, ó. Não ficou 1,4 ali? Quanto que dá 4 vezes 6? Esse 6 vem dos 60 minutos, tá? 24. Então, vão dar 24 minutos. Para resolver rápido, tá? Se fosse, por exemplo, 6,7 hora, ficou 1,7. Quanto que dá 7 vezes 6? 42. Então, seriam 6 horas e 42 minutos. E por aí vai, tá? O gabarito fica dessa forma. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse exemplo também caiu, tem até na lista. Tem acho que 2 problemas bem parecidos com esse. De divisão em partes proporcionais. É um problema interessante. Eu vou fazer usando a regrinha do diretamente divide e inversamente multiplica. No final dessa questão eu vou fazer um comentário, tá? Porque isso daí a gente pode resolver de cabeça. Mas vamos lá. Thiago, Felipe e Diego apostaram respectivamente 5, 3 e 2 reais em um jogo de loteria. Eles ganharam 30.000. Quanto coube a cada um, sabendo que a divisão foi feita em partes proporcionais? É óbvio que aí tu não vai pegar 30.000 e vai dividir por 3 e 10.000 para cada, né? Você tem que ser justo comigo. Eu botei 5 reais, eu tenho que ganhar mais, por favor, tá? Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Vamos ao gabarito. Eu não sei a quantidade que eu ganhei. Tô supondo que eu não saiba, tá? Não sei a quantidade que o Felipe ganhou e não sei a quantidade que o Diego, né? O Vilg ganhou. Eu vou chamar essas quantidades de T, F e D, para ficar já de acordo com os nomes. E essas quantidades vão ser diretamente proporcionais aos investimentos, 5, 3 e 2, tá? Diretamente, divide. Então, acho que é fácil notar que eu vou ficar com Thiago sobre 5, igual Felipe sobre 3,
igual Diego sobre 2, e isso no final vai me dar uma constante de proporção. Vou pedir uma gentileza para vocês, tá? Imagine que eu compare o t sobre 5 ao k. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar t igual a 5k. Imagine que eu compare f sobre 3 a k. Ficaríamos com f igual a 3k. E, por fim, imaginemos que eu tenha comparado d sobre 2 com k. Eu ia ficar com d igual a 2k. Por que eu estou fazendo isso? Porque a única informação que eu tenho é que o Thiago, mais o Felipe, mais o Diego, juntos ganharam 30 mil. Mas se eu somar letras diferentes, com uma equação só, eu não vou obter sucesso, né? Então eu vou tentar escrever o t, o f e o d dessa maneira. O t vai ser 5k, f vai ser 3k, só multipliquei cruzado ali. E o d vai ser igual a 2k, tá, Thiago? Por que é bom escrever dessa forma? Pelo que eu acabei de falar. Se eu somar essas quantidades, dá 30 mil. 5 com 3 com 2k, dão 10k, isso é 30 mil, o que me mostra que a constante de proporção deu 3 mil. Aí, é um beijo e tchau. Thiago não ganhou 5k? Então vai ficar 5 vezes 3 mil. Felipe, 3 vezes k, 3 vezes 3 mil, e o Viug, né, o Diego, 2 vezes k, 2 vezes 3 mil. Fiquei com 15, Felipe com 9 e Diego com 6 mil. Essas são as quantias que cada um ficou. Nesse momento ia ser bom ganhar isso, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu fazer um parêntese aqui agora, depois que a gente terminou a solução usando aquela definição, para falar um pouco sobre divisão diretamente proporcional, para vocês nem botarem isso no papel, fazerem muito rápido, tá? Se ficar um pouco confuso é porque eu não preparei nada aqui, não vai estar escrito, eu vou estar só falando. Volta o vídeo, escuta de novo o que eu estou falando. É justo eu dividir 30 mil por 3? Não, não é justo. Por que não é justo, Thiago? Porque cada um colocou um valor, cada um apostou uma quantia diferente. Isso ia doer no meu bolso, eu coloquei 5, Felipe 3 e o pão duro do Viug 2. Eu não quero dar 10 mil para cada um. O que a gente podia fazer nessa questão? Muito simples. Quando eu coloco 5, o Felipe 3 e o Diego 2, é como se ao todo... É como não? A gente ao todo colocou 10 reais. Ou seja, a cada R$1, o quanto de prêmio a gente tem? Para saber isso, eu podia fazer da seguinte maneira. Pega 30 mil, divide por 10, que foi a aposta total. 30 mil dividido por 10 é 3 mil. E não à toa a constante de proporção é 3 mil. Preste atenção. Só que eu dividi 30 mil em 10 partes. Dessas 10 partes, eu tenho que ficar com 5. Então, eu fico com 3 mil vezes 5. 15 mil. Eu dividi 30 mil por 10. Deu 3 mil. Cada uma das partes vai dar 3 mil. Só que o Felipe vai ficar com 3 dessas partes. Então, 3 vezes 3 mil. 9 mil. E o Viug, com 2 dessas partes, 2 vezes 3 mil, 6 mil. Ou seja, galera, para matar rápido, divide 30 mil pelo total de investimento. 10. Vai dar 3. Eu vou ficar com 5 vezes esses 3 mil. Vai dar 3, eu quis falar 3 mil, tá? Então, de novo, vou pegar 30 mil, vou dividir por 10, que foi o investimento. Vai dar 3 mil. Eu vou ficar com 5 vezes 3 mil, Felipe com 3 vezes 3 mil e o Viug com 2 vezes 3 mil. Fim de papo e até a próxima, tá? Bons estudos para vocês, façam a lista com atenção. Qualquer dúvida é só gritar. Fui!